Bom, nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês o conceito de aprendizagem integral. Esse conceito ele foi desenvolvido pelo professor David Kolbe na década de 80 e ele compreende um ciclo de 4 etapas que ele diz que se cada ser humano, no momento de uma experiência de aprendizagem, passar por todas essas etapas de uma forma consistente, ele tem uma experiência ótima de aprendizagem, ou seja, uma experiência completa e integral de uma experiência de aprendizagem. E tudo que vocês forem viver durante as atividades do módulo 5 do programa Crie Seu Caminho, elas vão percorrer este ciclo de 4 etapas do modelo de aprendizagem integral do Kolbe. Em algumas atividades vocês vão viver uma ou outra etapa, mas ao final todos vocês vão passar por esse ciclo de 4 etapas durante várias vezes nas atividades do programa, do módulo 5 do programa. Então, como é que funciona esse ciclo de 4 etapas da aprendizagem integral, né? O ciclo ele sempre começa a partir de uma experiência concreta, onde você de fato vive algo. Você está vivendo a experiência, você está fazendo a experiência. No momento onde você vive, você apenas vive a experiência. E aí você parte para uma outra etapa do ciclo de aprendizagem integral, que é a observação e a reflexão a partir da experiência que você teve. Então você vive, no segundo momento você observa o que você viveu e reflete a partir daquela experiência. Depois disso você segue para um momento de formação de conceitos a partir daquela reflexão. Então, é a hora que você faz as suas análises e tira as suas conclusões a respeito daquela experiência concreta. E por último, se segue para uma última fase, que é a de testes de hipóteses e experimentação. A partir dos conceitos que você forma, né, da reflexão e da experiência concreta, você experimenta e testa novas hipóteses para você planejar novas experiências, o que te leva novamente a realizar uma experiência concreta, e esse ciclo ele se repete por diversas vezes. Então, durante todas as atividades do programa, vocês vão perceber que vocês vão viver este ciclo de aprendizagem integral diversas vezes, né? Na elaboração dos seus protótipos, no mapeamento dos seus caminhos, nas avaliações que vocês vão fazer a respeito dos seus caminhos. E o que o próprio David Kolbe diz é o seguinte, embora esse seja um modelo ótimo de aprendizagem integral, os seres humanos eles têm algum estilo de aprendizagem mais predominante. Então, há pessoas que aprendem mais, né, têm mais facilidade de aprender a partir da experiência concreta, outras pessoas a partir da reflexão, outras pessoas a partir da formação de conceitos e outras pessoas a partir de testes de hipóteses. Imagina um exemplo de alguém que aprende, por exemplo, que se ela andar numa pedra molhada, ela pode escorregar nessa pedra. Então, a pessoa que tem a tendência em aprender mais a partir da experiência, ela precisa viver, ela precisa estar andando na pedra, escorregar para ela saber, para ela poder aprender né, que se ela andar naquela pedra molhada, ela pode escorregar. Já a pessoa que tem o perfil mais voltado para observação e reflexão, é aquela pessoa que ao invés de viver a experiência, ela observa alguém vivendo aquela experiência, né? Então, eu observei ali que aquela pessoa andou sobre a pedra molhada e que ela escorregou. Então, logo, se eu fizer isso, pode ser que aconteça para mim também. É um outro modelo de aprendizagem. Já a pessoa que tem mais tendência em aprender a partir de formação de conceitos é a pessoa que, né, que pensa a respeito da experiência. Então, a pedra molhada, logo ela fica molhada por muito tempo, logo ela forma limo na pedra. O limo é um material escorregadio e pode ser que se eu pise naquela pedra, pode ser que eu escorregue. Né? Então, é a pessoa que começa a formular conceitos e conclusões a respeito de uma experiência. Ela aprende mais a partir deste pensar. E a experimentação e teste de hipóteses é a pessoa que testa. Então, antes dela viver a experiência concreta,
ela vai lá, coloca uma pedra seca, coloca uma pedra molhada e começa a testar o que pode acontecer em uma ou outra, né? Então percebe que cada uma das pessoas, embora o ciclo de aprendizagem integral ele seja o mais completo, né, onde você tem a totalidade da experiência, as pessoas elas acabam tendo um estilo predominante de aprendizado. E por que é importante você conhecer o seu estilo de aprendizado? Quando a gente fala agora do módulo 5 específico, você vai viver o modelo de 4 etapas. Você vai participar, vai andar por esse ciclo de 4 etapas durante todas as atividades. Então é importante que você tenha bastante consciente qual é o seu estilo de aprendizagem, para que você tenha bastante clareza onde pode ser o seu maior e o seu menor desafio durante as atividades do módulo 5. Então, feito isso, você vai realizar o seu teste de estilos de aprendizagem, que ele foi desenvolvido pelo próprio Kolbe e ele foi desenvolvido a partir deste modelo de integral de aprendizagem, onde a pessoa progride através desse ciclo de 4 fases. Ele percebeu, o Kolbe, que as pessoas têm a tendência, então, de ter um estilo predominante, né? De ter a experiência concreta me faz aprender melhor, ou a reflexão e a observação, ou a formação de conceitos, ou o teste de hipóteses. E isso varia muito de pessoa para pessoa e está muito relacionado com as influências do ambiente onde ela vive, com as experiências de ensino que ela teve, com a base cognitiva de cada indivíduo. Ela é muito particular de cada pessoa, de acordo com a história, com o contexto, com as formas de aprendizagem que ela viveu durante a vida dela. E o que ele fala, né? Segundo a teoria dos estilos de aprendizagem, todos nós vamos aprender em algum lugar entre a abstração e a concreticidade e entre a reflexão e a atividade. Então, a teoria de Kolbe apresenta 4 estilos de aprendizagem, então existem 4 estilos predominantes de aprendizagem entre as pessoas, que são baseadas justamente naquele ciclo da aprendizagem integral, e ela indica 2 tendências de escolha que a gente faz quando a gente vive uma situação em que a gente está aprendendo, né? Então a gente tem a tendência entre sentir e pensar. Então, o sentir é a tendência que a gente tem de nos envolvermos mais sentimentalmente ou intuitivamente em alguma experiência de aprendizagem. E o pensar é a tendência da gente se envolver mais racionalmente em relação àquela situação de aprendizagem. Então, cada ser humano tem uma tendência de ou sentir mais ou pensar mais a respeito daquela situação de aprendizagem. A mesma coisa acontece com a tendência entre o agir e o observar. Algumas pessoas têm a tendência de agir, né, de se envolver na prática em relação a uma situação de aprendizagem, enquanto outras pessoas têm a tendência em observar aquela situação de aprendizagem. E com isso a gente tem este gráfico, onde essas duas formas preferenciais de cada pessoa trazem esses quadrantes, então é o do sentir e do pensar, do agir e do observar. E a combinação disso nos dá os 4 estilos de aprendizagem predominantes na espécie humana. Então, a pessoa que tem a tendência em sentir mais e observar mais, ela tem o estilo divergente. A pessoa que tem a tendência em pensar mais e observar mais tem o estilo assimilador, o agir e o sentir, o estilo acomodador, e o agir e o pensar, o estilo convergente. Mais para frente, aqui no próprio teste, você vai identificar o seu estilo de aprendizagem e vai poder entender melhor o que significa cada um desses estilos, tá? Então, aqui, logo em seguida, você vai fazer o seu teste de estilos de aprendizagem. É um teste bastante simples, onde você vai encontrar essa tabela, né, com algumas perguntas, né, algumas palavras, onde você deve colocar esse 9 conjuntos de palavras. Você tem que ordenar essas frases, essas palavras, de 4 a 1, onde o 4 é a expressão que mais se parece com você
e o 1 é aquela que menos se parece com você, né? Você tem que dar uma pontuação diferente para cada uma dessas 4 fases. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem as palavras feliz, rápido, bravo, cuidadoso, né? Qual dessas palavras ela tem mais a ver comigo, né? Então, por exemplo, aqui neste exemplo, o feliz, o 4, o feliz é a palavra que tem mais a ver comigo. Então, eu dou o 4. Eu dou a nota 4. Qual é a segunda palavra que tem mais a ver comigo? Cuidadoso. Então, a 3, rápido é a 2 e bravo é a última palavra que tem a ver comigo. E você vai fazer essa reflexão para todos esses 9 conjuntos de palavra. Então, escolho, experimento, envolvo-me, sou prático. Qual é a palavra que mais tem a ver comigo? A segunda, a terceira e a última, que é a palavra que menos tem a ver comigo. E aí você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo a gente tem a orientação. As 4 colunas de palavra correspondem aos 4 estilos de aprendizagem, ou seja, essa coluna de palavra, a primeira coluna que você encontra aqui, ela corresponde ao estilo de experiência concreta, que é o EC. A segunda coluna, que é essa daqui, ela corresponde à observação reflexiva. A terceira é a conceitualização abstrata e a quarta é a experimentação ativa, tá? E aí vocês vão fazer a contabilização disso. Para computar a pontuação, coloque os números resultantes de cada coluna nos espaços em branco, mas somente das linhas pedidas, ou seja, aqui na coluna 1, você vai colocar o resultado que deu para cada uma das palavras, mas apenas das linhas 2, 3, 4, 5, 7 e 8, tá vendo? Então, eu vou pegar o 2, eu esqueci aqui, o 2, o 3, o 4, então, o 2 eu vou pegar o número que deu, o 3 eu vou pegar o número que deu, o 4, o 5, o 7 e o 8. O 5 eu pego o número que deu, o 7 o número que deu e o 8. Eu não vou colocar o 7, eu não vou colocar o 9, eu não vou colocar os números que não foram pedidos. Vou colocar o resultado aqui e vou somar. Tudo isso exatamente para os mesmos, as outras colunas você vai fazer exatamente a mesma análise. Vai colocar os resultados aqui, mas apenas das linhas que estão sendo pedidas. E aí você vai plotar o resultado dos seus números aqui nesse gráfico. Então, aqui o EC vai dar um número X, você pontua aqui o número X na escalinha, né? O OE da coluna 2, ele vai dar um número, você vai colocar aqui o número que deu na escala e assim por diante. Então, vocês vão colocar um número nessa escala, o outro número nessa, o outro nessa e o outro nessa. Ao final disso, você vai perceber que onde foi alocado os resultados, ele forma uma figura, né? Como se fosse uma figura de 4 lados, e aí vocês vão ligar os pontos e vão perceber quais as combinações que tiveram os maiores resultados. Então, se foi a experiência concreta e a observação reflexiva, se foi a observação reflexiva e a conceituação abstrata, e daí você vai conseguir tirar o resultado do seu estilo de aprendizagem. E aqui embaixo você pode ler qual que é o seu estilo de aprendizagem, tornar mais consciente qual que é o modelo, e aí você começa a refletir a respeito de como que você, durante a sua vida, trouxe esse modelo de aprendizagem, esse estilo de aprendizagem. Como eu falei, é muito importante que você traga para a consciência de uma forma bastante clara quais vão ser as etapas desse módulo que podem ser mais difíceis, que podem ser terem mais desafios para você, porque talvez é ali onde você vai precisar colocar mais energia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está muito relacionada ao observar e pensar, né, que tem um estilo de aprendizagem assimilador, talvez você tenha mais dificuldade na hora de colocar o seu protótipo no mundo, que é a experiência concreta, é o fazer, né? E então é importante você olhar que talvez surjam resistências, talvez surja um pouco mais de dificuldade, e você tem consciência que não é o seu estilo, mas então é ali que você tem que imprimir
um pouco mais de energia para você de fato viver a experiência completa de aprendizagem integral. Já a pessoa que tem mais facilidade em observar e pensar, ela vai ter um olhar, uma facilidade em avaliar melhor os resultados dos seus protótipos, em pensar em hipóteses, em testar, em criar caminhos, né? É a pessoa que está muito no mundo das ideias, então consegue trazer de uma forma mais clara a quantidade de ideias, quantidade de caminhos, mas talvez tenha essa dificuldade em agir. Então, faça esse exercício, esse teste para você poder ter mais consciência de qual é o seu estilo de aprendizagem e aonde vai ser o seu desafio durante as atividades nesse módulo, como é que seu estilo ele pode te auxiliar na execução dos seus protótipos e como ele pode te limitar, né? Quando a gente tem consciência daquilo que nos limita, daquilo que tem impacto, influência sobre a nossa vida, fica muito mais fácil a gente lidar com isso, porque a gente sabe o porquê. Tá legal? Então, agora que você entendeu o modelo de aprendizagem integral, que para a gente poder aprender de uma forma completa é necessário passar por todo aquele ciclo de aprendizagem, aqui, o ciclo de aprendizagem completa, e que que as pessoas elas têm um estilo predominante de aprendizagem, e aqui agora você vai descobrir o seu estilo para você poder identificar os possíveis desafios durante as atividades do módulo 5. Tá legal? Então é isso aí, boa sorte, bom teste para todo mundo e vamos em frente.